composição desse risco são rosas, as folhas alongadas, folhas de rosa, e como podem ver, aqui tem 3 tipos de rosas. A rosa aberta, a rosa mãe e a rosa mesmo, a rosinha do Bauer. São vários motivos. E sempre enaltecendo com o coração, também com as pinceladas Bauer. Usamos papel manteiga, tá? Papel manteiga aquele em metro de cozinha, tá? Então, a gente pega já o próprio prato e já faz ele redondo, assim, certinho, para ficar o tamanho certo da estrutura onde a gente vai botar o risco em cima. Então, vamos fazer a composição. Então, papel manteiga, compõe o risco com lápis 6B, que é o lápis de desenho, e faz o desenho. Desenha. Quem tiver mais habilidade, faz o desenho à mão livre. Os riscos você encontra no site Artesanato na Rede. Agora, transferimos o risco para o prato. Como usamos o lápis 6B, que é o lápis de desenho, e o nosso prato tem fundo branco, nós usamos o lado avesso do papel manteiga e ele já transfere o risco para o prato, ó. Com fundo branco não é bom usar carbono, pois o carbono borra. Então, isso aqui é uma coisa bem simples e fácil, onde você não vai sujar o prato. Para facilitar o trabalho, pode prender com a fita crepe aqui do ladinho. Então, passamos o lápis 6B no risco e passamos o risco para o prato, finalizando o risco. Esta maneira de passar o risco é muito boa para não sujar o prato com papel carbono. Então, depois de pronto o risco, pegamos o pincel triangular chanfrado, referência 443, número 6, para fazer as folhas alongadas. Pegamos a tinta verde escuro com a verde claro, da ponta da folha para dentro. Da ponta para dentro. Vejam que na ponta do pincel, o pincel está mais altinho. E depois, quando chega no final da folha, a gente faz uma pressãozinha no pincel para ele ficar mais grossinho. E terminar a folha. Essa técnica alemã, o certo é uma pincelada e já formar a folha. Continuando, as folhas arredondadas, usamos o pincel referência 475, número 16, também com carga dupla. Sempre o escuro, verde claro. Também da ponta para dentro do motivo.
Eu faço assim, faço todas as folhas, que daí já fica o tempo de secagem certinho para depois dar o acabamento nas folhas. Notando sempre que é o verde escuro, a tinta mais escura, depois a clara. Aperta o pincel, aqui no caso, aperta o pincel e depois solta ele para ficar mais fino. Essa folha arredondada é assim, aperta, solta para ficar mais fininho na ponta. Pode ver que fica então já o verde claro e o verde escurinho da folha. Sombra e luz. Estando as folhas um pouquinho mais secas, mas não totalmente secas, nós pegamos a tinta branca com pincel filete 422, número 6, e vamos dar o acabamento. Primeiro nas alongadas, como começamos nas alongadas. Ele não deve estar bem seco para não ficar aquele contorno, e sim dar a luz na folha. O Bauer é uma técnica que é para ser bem fácil, pois os camponeses, imitando o pessoal da nobreza, decoravam suas casas, seus utensílios já usados, tudo com essa técnica. Então, tanto as esposas como as crianças, tudo pintavam com essa técnica. Então, é uma técnica bem fácil. Só tem que ter bastante treino. Depois de pegar a técnica, tem que treinar bastante. Quanto mais aplicar, mais perfeito vai ficar a sua peça. Não deve retocar, são pinceladas únicas. Sempre da ponta. Cadê? Agora vamos começar nas rosas. As rosas são as flores mais tradicionais do Bauer. Inclusive, essa que eu estou pintando aqui é a rosa mãe. Temos vários modelos de rosas, como vocês vão ver. E são tudo modelos diferentes. Então, primeiro marca o meio da rosa com a tinta mais escura. Depois pega o escuro com rosa claro. Pincel redondo, referência 475, número 20. E o Bauer, como eu falei, é uma pincelada. Pega o escuro, o claro, sempre carga dupla. Quem não tem muita firmeza ou é iniciante, pode apoiar o dedinho no prato, que fica melhor para pintar. Sempre, então, as duas cores. Também vou fazer primeiro todas as rosas, para dar o tempo certo para secar, para depois fazer os acabamentos. Então, sempre o escuro, marca o miolinho da flor. Depois pega o escuro com
a tinta clara. Como podemos ver, essa aqui é diferenciada. São 2 pétalas em cada lateral, pois nós temos vários modelos de rosa. Como a pintura Bauer é uma pintura muito primária, bem primária, então, e ela também, em várias regiões, vai mudando um pouquinho o risco. Cada um põe a sua pincelada e faz o seu risco um pouquinho diferenciado. Então, nós temos vários modelos de rosas, sendo que essa aqui é a rosa mãe, que originou todas as outras. Pega o redondinho do pincel e já vai fazendo a pétala. Ó. Sempre carga dupla. E uma pincelada já forma a pétala. Não devemos retocar muito a pintura alemã, senão ela fica pesada. Então, agora, como estamos usando a mesma cor, vamos fazer o coraçãozinho aqui. Pincel redondo. Referência 475, número 20. Pronto. Deixa secar um pouquinho e depois pegamos o filete, referência 422, número 6, para fazer aquelas virgulazinhas, aquele acabamento. Não deixamos secar muito para não ficar um contorno, e sim puxar o branco, puxar com a tinta que está secando da rosa. Acabamento. Essa rosa mãe, como vocês podem ver, é duas pinceladinhas, uma em cada lado do miolo, mais 2 pinceladinhas aqui, ó, do centro para dentro, do centro para fora. E aqui nas pétalas a mesma coisa, dando uma luz na sua flor. Esta rosa aqui do meio é um pouquinho diferente. Nós vamos, em vez de ser 2 pinceladas aqui, uma aqui, outra deste outro lado. Depois, viemos aqui e puxamos para o centro. Aí, ela tem 2 pétalas alongadas aqui nas laterais. Também botando uma claridade com pincel filete, número 6. E essa ainda tem umas pinceladas aqui no miolo. Essas aqui também são diferenciadas. Elas vão ter
aqui ao redor da pétala. Tem o miolo e tem as pétalas aqui, ó, bem arredondadas. Parece uma flor dentro da outra até. Então, agora aqui o acabamento do coração. Então, a gente pega o filete. Pode ver que a tinta de baixo não está bem seca. Então, ó, bem carregado. Fazemos vários arabescos no próprio coração. Pincel bem cheio, bem carregadinho. Sempre uma pincelada. Tem que ficar pronto. Pronto. Então, agora para fazer o miolinho das flores, terminar nossas rosas, usamos o kit Pinta Bolinha, referência 555-2, que, como vocês podem ver, tem várias pontas, tá? Então, mais grossa, mais fininha. Você vai usar essa ponta aqui, intermediária, com a tinta branca. Essa flor rosa-mãe, são só 5 bolinhas aqui, que também vai parecer uma flor dentro da outra. Ó. Essa rosa aqui, ela tem um pontinho no pinta-bolinha mais grossinho. E depois esse mesmo aqui, mais 4. Depois nós vamos pegar tinta amarela, que aqui, esse miolinho, ele vai até aqui fora. Então, fazemos 4 pontinhos aqui fora. Deixa marcadinho. Vamos para esse lado aqui. Um mais grosso. 4 mais fininho. Pega a cor amarela e faz 4 miolinhos fora da rosa. Terminando com pinta bolinha, vamos pegar de novo o pincel filete, tinta acrílica marrom e vamos unir as bolinhas, o miolinho. Sempre de fora para dentro, que daí o pincel já ajuda a fazer a união.
Então, como podemos ver, aqui temos 3 tipos de rosa. Na verdade, 4, que a pequenininha é o botãozinho desta maior, mas já é em proporções menores. Aqui também vai ter o miolinho para fora da rosa. Nosso coração aqui, botamos um pinguinho aqui e um pinguinho também em cada folhinha arredondada. Como podemos ver, também tem um botãozinho de rosa, dessa rosa mãe, aqui em cima. Esse é bem fácil e só tem a luz com um pincel filete. Pronto. Pegamos uma tinta verde clara e damos um retoque aqui no verdinho. Está pronto o nosso prato. Então agora, como vocês podem ver, tem a borda do prato. Nessa borda, eu vou ensinar o arabesco e o nosso arabesco é composto do arabesco, da pincelada do arabesco, mais a rosinha. Então, o arabesco também é com pincel 225, número 12. Referência 225, número 12. De novo, carga dupla, marrom escuro e o ocre. Tinta acrílica, à base de água. Pega aqui, faz o arabesco. Marrom escuro, o ocre. Outro lado. Como eu falei no início, eu faço todos os arabescos primeiro, para dar o tempo de secar, para dar o acabamento. Então, fizemos o arabesco com ocre e o marrom. Agora, ficou só um tipo de arabesco. Agora, a gente dá o acabamento aqui embaixo, com o mesmo pincel, com o ocre e o amarelo, para fechar aqui. Agora, para dar um acabamento, pinta a bolinha só com a cor marrom. Faz um pinguinho no seu arabesco. Como vocês podem ver, esse arabesco é um arabesco diferenciado que tem uma rosinha no meio. Então, vamos fazer a rosinha. O mesmo pincel do arabesco, de novo, verde escuro, verde claro para fazer as folhinhas. E agora a rosinha, o primeiro miolo, marca o miolinho, nossa rosa mãe, rosa mestra. Pega o carmim e o rosinha claro no mesmo pincel. Uma pincelada, depois faz as pétalas. Então, para finalizar a nossa obra, nós passamos a hidrolaca fosca com a trincha 558, 1,5.
É bem macio, com cerdas bem macias. Vamos finalizando nossa obra. É com verniz fosco, porque o Bauer sempre ou é um encerado ou um acabamento acetinado.